Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Buzzsaw Hordak da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. É isso mesmo, dando continuidade aos nossos reviews de Motor Origins para completar aí as figuras que nós temos aqui na coleção, fazendo uma análise de cada uma delas. A gente está trazendo aqui o primeiro variante do Hordak, que saiu em 2021, mais ou menos na mesma época que os primeiros variantes do He-Man e do Esqueleto também saíram, que era o Battle Armor He-Man e o Battle Armor Skeletor. A Mattel lançou esse variante aqui do Hordak, que curiosamente não é o primeiro variante dele que saiu na linha Vintage original, era o Hurricane Hordak. Aqui eles inverteram a ordem e lançaram o Buzzsaw Hordak primeiro. E veio em uma versão Deluxe, como a gente pode ver aqui, nessa cartela maior, nessa cartela mais larga. O cantinho aqui dizendo que é uma figura Deluxe, né? Com os itens extras que normalmente figuras Deluxe têm, especialmente cabeça extra. E aqui uma gravura bem legal do personagem, coisa que na linha Vintage aparecia só mais lá pro final, quando as últimas figuras estavam saindo lá nos Estados Unidos. Aqui nós temos o logo He-Man The Masters of the Universe, que a gente já estava bem acostumado. A cartela, inclusive, apesar de ser largona, né, de ser mais ampla, ela também ainda evoca aí a arte das cartelas vintage, com as pedras vermelhas explodindo, o céu estrelado e tudo mais. Aqui nós temos a figura dentro do seu blister com a bolinha, como era antigamente, o adesivo aqui com o logo da Horda do Mal, no fundo a mini comic, e quando a gente vira aqui uma arte bem legal aqui do Buzzsaw Hordak batalhando com o Flying Fists He-Man, que ainda não tinha saído, então era meio que um spoiler aí do que viria no futuro na linha Origins. Interessante também que nós temos o Mantisauro aqui no fundo, que na linha Vintage era uma montaria do Hordak, que tinha na linha Vintage e que infelizmente não saiu na linha Origins, e acho que nem vai sair, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva aí na linha Origins, que já está nas suas últimas figuras hoje em dia. A gente tem aqui também no cantinho logo abaixo as características. É uma figura que carrega Action Feature. Na época, a Mattel ainda estava trazendo figuras com Action Feature, assim como era na linha Vintage. E aqui o checklist do que tinha na época: o Castelo de Grayskull era meio novidade, assim como a Wind Raider, e os três variantes aqui, o Battle Armor He-Man, Battle Armor Skeletor e o Buzzsaw Hordak. Parte de baixo, questões legais e de segurança. Então, com tudo isso colocado, vamos abrir aqui essa cartela e ver como é que ficou o Hordak em sua primeira variante, o Buzzsaw. Então, bora lá! Abrindo aqui a embalagem, a gente já pega a mini comic que vem, é a mesma que vem com o Mosquitor. Então a gente vê aqui uma aventura em que temos o Mosquitor aparecendo, a Teela, o Mentor, o Gorpo aqui também, e o Hordak transformando-se aqui na sua versão Buzzsaw aqui e tudo mais. Interessante, só que, como eu sempre falo, não tem os balões de texto, que é uma pena, não dá pra gente curtir exatamente aí a HQ, né, a aventura como ela é. Aqui temos os personagens desse catálogo aqui, como eu falei, os da época, né? Aqui temos as versões Battle Armor, tanto do He-Man do Esqueleto, o Buzzsaw, Castelo de Grayskull e Wind Raider. Além disso, temos aqui o manualzinho, com as partes que são destacáveis, né? O que você pode desmontar aqui em um cinza um pouco mais escuro. Legal aqui, cabeça, braços, as botinhas aqui, você pode separar a cintura também. Só que esse aqui tem uma coisa a mais no manual, né? Que é explicando aí como é que funciona para você utilizar a Action Feature, para você brincar com o Hordak mesmo, né? Para você encaixar aqui a serrinha até fazer um clique, né? Até você encaixá-la no fundo e depois apertar o botão aqui na capa dele para a serra sair aqui do seu peitoral. Legal aqui, interessante a gente colocar aqui e ter esse item extra a mais, né? Então vamos ver agora a figura em si.
Prontinho, aqui está ele, nosso Buzzsaw Hordak, já livre da sua embalagem aí para a gente ver melhor os seus detalhes. Como sempre, a gente começa falando aqui da altura da figura, e se a gente considerar aqui que ele tem essa cabeça grande aqui, essa parte do capuz que é maior, que fica bem mais alto, aí ele chega a quase a 16 centímetros, né, 15 centímetros e meio, mais ou menos. É dentro da escala dos Orides, ele fica bem assim, só que o Hordak tem essa particularidade, né? Essa cabeçona aqui, essa parte maior aqui na cabeça, né? Esse capuz que ele tem ao redor da sua cabeça. Mas fora isso, não tem muita diferença, porque na maior parte aqui são partes que a gente já viu na própria figura do Hordak, inclusive essa head aqui também, né? Os braços, as pernas aqui, o quadril, é tudo a mesma coisa. Parte nova mesmo aqui nós temos só nesse peitoral dele aqui, porque é reconstruído aqui por conta da action feature do personagem. A gente vê inclusive o quanto que a capa é diferente aqui para ter aquela ação de disparar a serra da figura, né? Quando você coloca aqui no seu peito. Então a gente começa vendo aqui os detalhes, nada muito novo aqui, o pezinho do Hordak, pintura legal aqui do logo da Horda nas suas canelas aqui, bem interessante. Aquele pé do Hordak também, que é meio de monstro, da mesma forma, tem uma ponta aqui atrás, temos pintura prata aqui no cinturão dele, bem legal, bem bonito, inclusive essa paleta de cores do Hordak eu acho legal, né? O cinza, preto, vermelho e prata aqui fica bem interessante no personagem. O braço aqui também não é novidade. Esse antebraço aqui já foi utilizado no próprio Hordak anteriormente, porque ele usa luvas, não tem aqueles braceletes iguais a maior parte dos personagens de Eternia, né? Temos aqui a braçadeira da Horda, que ela é solta aqui, ó, ela é uma borrachinha separada, então ela não é parte da escultura, que eu achei bem legal, achei bem interessante aqui pra gente manter, né? Se você quiser tirar, você tira. Tá com pintura, inclusive, apesar de ser emborrachadinha, tá com pintura vermelha também. O rosto do Hordak não é novidade, a gente já viu ele anteriormente, tá bem legal, é aquela aparência da figura vintage, então não temos aquela aparência branca e com a crista azul aqui, que é da Filmation. Aqui nós temos o padrão da linha vintage, da figura vintage, então que é meio que um beijinho e os tons de cinza, preto e vermelho aqui, os dentes vermelhos dele, uma cara bem assustadora. Eu particularmente gosto mais da versão vintage do Hordak do que da versão da Filmation, né? Aqui temos a pintura do logo da Horda aqui no peito dele também, e temos essa diferença aqui, né? A gente pode observar aqui, se a gente tirar aqui, a gente tem um compartimento que a gente abre aqui, ó, e aqui nós vemos como é que é diferente esse torso dele, né? Tem aqui um mecanismo aqui no fundo que você pressiona aqui, você guarda a serrinha aqui dentro dele, né? A gente tem aqui, por exemplo, a serrinha, ela tem esse aspecto aqui, por exemplo. Na verdade, nós temos duas serras, né? Vem duas serras diferentes aqui, só adiantando um pouco na parte de acessórios, né? E elas se encaixam aqui assim, ó. Você pode colocá-las aqui no peito da figura, até dar o clique e lá ela fica guardada. Você pode fechar aqui e aí ele fica guardadinho com ela aqui dentro. Se você quiser disparar, né, usar a action feature do personagem, é só clicar aqui. Nós temos uma parte metálica aqui, acho que não sei se é imã também, mas funciona da seguinte forma: você pode baixar aqui o peito do Hordak e aí é pressionar aqui, e ele dispara super forte aqui as suas serrinhas aqui, né? Interessante então a forma como ele dispara a sua serra circular aqui, é só pressionar e ele dispara, bem maluco, né? Bem legal, bem interessante. Acredito que a molecada se divertia bastante aí nos anos 80 com essa característica do personagem. Fora isso, não temos muitas novidades. Inclusive, apesar de ser parte nova, decidiram recriar tudo que a gente via no Hordak anterior, que era um coletinho na figura anterior. Aqui é tudo novo, é uma parte rígida, né? Um torso novo, mas temos aqui inclusive as asas do morcego da Horda aqui, né? A capa é nova também, tem esse formato diferente aqui por conta dessa action feature aqui que o personagem tem. Então, no geral, nada de muito novo, com exceção da parte do torso aqui, mas é uma figura bem legalzinha, bem divertida, como era de se esperar nas figuras da linha Origins. Vamos passar agora para as articulações, e uma coisa que eu achei muito legal aqui é que essa figura, apesar de ter essa parte nova, apesar de ter action feature aqui, não perdeu em nada se a gente considerar
a figura regular que saiu anteriormente, né? Então ele pode mover a cabeça para os lados, pode subir, pode descer, a cabeça é destacável, inclusive tem a ball joint aqui da mesma forma. Nós temos aqui a articulação no ombro, que pode subir até aqui, pode girar 360 graus, tem aquela articulação aqui no cotovelo dos Origins, que a gente já conhece bastante, né? Ela é simples, mas é bem eficaz aqui, ela pode, além de dobrar aqui, ela pode girar para os lados o antebraço da figurinha. Não tem corte na luvinha, mas nem precisa, porque temos aqui a articulação no punho, que pode girar para os lados, pode subir, pode descer. Mesmo com a Action Feature aqui, nós temos a articulação na cintura, ele pode girar para os lados, pode abrir as pernas até aqui no quadril, pode ir com elas para frente até aqui, pode ir com elas até atrás. Temos articulação aqui no joelho também, parecida com a do cotovelo, que dobra, simples, mas também funciona muito bem, que além de dobrar, pode também girar para os lados. Temos aqui corte na botinha. E aqui no calcanhar podemos descer, podemos subir e tem o joguinho que eu sempre falo que é muito legal para você colocar a figura em poses dinâmicas e mais estável aí na hora de você expô-la, né? E temos aqui, se você considerar articulação, né, aqui no peitoral dele que abre também para você colocar as serras dele. E é legal, como eu falei, ele não perde as demais características, então o bracinho separa, cintura separa, botinha separa, então ele é como todos os outros Origins, com partes intercambiáveis que você pode substituir aí, trocar da forma que você preferir. Quanto a acessórios, vamos falar primeiro aqui de uma mãozinha extra que vem, aquela de segurar as coisas, né? Uma mão esquerda aqui para você substituir, inclusive a minha aqui, por conta da embalagem, vem com os dedinhos meio dobrados, dá até para você trocar aqui e colocar uma mãozinha melhor aqui nele, aí ele fica com duas mãos capazes de segurar objetos. Além disso, temos aqui a besta que sempre acompanha o Hordak, legal que tá igual a da figura vintage também, tá branquinha e mantendo a mesma action feature aqui, você prende aqui e aí solta aqui para você emular, brincar que tá fazendo algum disparo com essa balestra aqui, né? Tem um formatinho de morcego, aquela cara que vem com quase todos aí os personagens da Horda, né? Algumas exceções aí, como Modulok, Mosquito e tal, mas pelo menos os da Horda mais clássica aí normalmente vem com essa besta aqui. Bem legalzinho, bem parecido com o que a gente tinha na figura vintage. Além disso, temos aqui as duas serras que vêm, inclusive elas vêm com o logo da Horda aqui esculpido, olha que legalzinho. Né? Elas têm aspectos diferentes, essa aqui parece mais uma serra circular mais clássica, essa aqui é meio estrelada, né, com as pontas, mas funcionam da mesma forma com a Action Feature, né? Dá para você brincar de boa aí com as duas. E por fim, temos aqui uma cabeça extra do Hordak sorrindo, que eu achei bem legal aqui. O Hordak normalmente tem aquela cara assustadora, né? Você tem aqui com ele normalmente bravo, você pode substituir aqui, colocar uma cabeça dele sorrindo aqui, fica com aquele sorriso meio maléfico aqui, meio macabro, bem interessante, que você tenha essa opção aqui para deixar o Hordak com uma outra forma de expor, né? Porque o Hordak que sai regular, se você tiver os dois, eles são muito parecidos, com exceção desse torso aqui, mesmo o torso sendo diferente aqui, ele tem muitos aspectos aí que lembram do anterior. Então, se você deixar os dois com a carinha brava, vão ficar meio que quase que uma figura repetida lá na coleção, né? Com essa opção aqui dessa cabeça extra, você deixa um Hordak de uma forma um pouquinho diferente. E chegou aqui agora a nossa hora da comparação, em que a gente coloca lado a lado a figura que está sendo revisada com outras, seja o próprio personagem em outras linhas, ou então figuras da mesma linha que ele, para a gente ver aí como é que eles estão, o que eles têm de diferente, o que eles têm de semelhante. E olha só que interessante aqui no caso do Hordak. Eu não me lembrava exatamente de que o Hordak regular tinha uma pintura da cabeça tão diferente desse aqui. Eu estava com a imagem da figura vintage na cabeça, que é a que se parece muito mais esse aqui, que ele tem o olhão vermelho e os detalhes pintados em cinza. O Hordak Origins, ele tem o olho preto com a pupila vermelha e a pintura do lado aqui é preta, é mais escura do que essa aqui da figura variante. Olha só que interessante, eles têm as mesmas bases aqui, braços, pernas, quadril, pezinhos, tudo mais. A cabeça, inclusive, só diferente mesmo aqui o torso. Mas olha só como a pintura faz diferença, né? Eu, inclusive, não dá mais para aquilo que eu comentei há pouco, de que deixar os dois com a cara brava ia parecer que é a mesma figura. Por que não? Porque olha só como é diferente.
O que me faz pensar que por conta disso muita gente pegou esse Hordak aqui ao invés desse, ou porque deixou esse aqui passar, ou porque preferiu esse que se parece mais com a figura vintage. A pintura lembra mais da figura original que saiu lá na década de 80. E aí dá para você inclusive mudar a exposição dele, né? Você pode colocar, se você gosta mais do Hordak Vintage, você pode trocar até a cabeça desse regular aqui por essa outra aqui, por exemplo, ou deixar esse feliz e esse bravo, aí fica a seu critério. Dá para você então deixar o Hordak mais vintage aí se você quiser e não curtir tanto essa head aqui da forma como pintaram, né? Eu acho até que eu vou fazer isso aqui no meu Hordak. E temos agora aqui um comparativo do Hordak Buzzsaw da linha Origins ao lado do Hordak regular que saiu na linha Classics. Eu infelizmente não tenho o Buzzsaw Hordak, tenho o Hurricane Hordak na linha Classics, né? Mas o Buzzsaw Hordak era quase que a mesma coisa, só tinha a diferença na pintura do cinto aqui, que era um prata mais brilhante, parecido com esse aqui, e se não me engano aqui, esse calção ele era mais curto, era das figuras mais comuns. Mas fora isso, o Hordak Buzzsaw ele não tinha Action Feature, era extremamente parecido com o Hordak regular que saiu anteriormente. Então, para a gente ver aqui só o que eles têm de semelhante, diferente, interessante aqui que esse Hordak também, apesar da escultura mais bonita e tudo mais, ele lembra mais esse aqui mesmo, é mais escura, mais sóbrio, mas tem os detalhes pintados em cinza e o olhão tá vermelho, diferente realmente do que a gente viu lá no Hordak Origins regular que saiu primeiro. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do Buzzsaw Hordak da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Fechamos mais uma figura deluxe aí que saiu já faz um tempo, a gente vai completando aí os nossos vídeos mostrando os personagens da nossa coleção, né? Uma figurinha que tá bem legal, tá bem bonita, lembra mais a figura vintage do que o Hordak regular que saiu anteriormente. Recomendo com certeza esse aí. Esse aqui, inclusive, ficou bastante tempo encalhado aí nas lojas. Pessoal não se interessou muito por ele, acho que até porque pensou que já tinha o regular, esse aqui não tinha muita diferença, mas olhando melhor aqui, conforme eu fui fazendo o review, esse aqui tem vários pontos de diferença que eu acho inclusive melhores do que o Hordak regular que saiu antes. Então se você tivesse grana apenas para um e ficasse na dúvida qual pegava, eu recomendaria mais esse aqui, porque esse aqui tá mais parecido com a figura vintage original, com o que eu me lembro do Hordak mesmo que o que eu curtia no personagem, né? Então, recomendo, com certeza, aí se você achar ele hoje em dia, já faz um tempo que essas figuras aqui saíram, que esse Deluxe saiu, já tá mais difícil você achar ele aí em e-commerce ou em lojas físicas, você vai encontrar mais com gente que comprou na época e tá revendendo hoje em dia. O que acontece um pouco com o Motu em geral, né? Aí com revendedor secundário, aí normalmente os preços tendem a subir um pouquinho. Mas se você achar ele aí num preço camarada, recomendo com certeza aí, pode ir fundo que você vai curtir. Se você gosta do personagem, se você gosta da horda, vai gostar com certeza desse Hordak aqui também. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos vídeos novos aqui no canal toda semana de várias linhas, incluindo Mestres do Universo, é meio que o carro-chefe aqui do nosso canal, tem bastante review de Motu, então se você curte essa linha aqui, com certeza vai se sentir em casa aqui no nosso canal, basta dar uma passeada aqui que você vai gostar com certeza, beleza? E além de se inscrever, vou pedir para você também, dê um joinha, faça um comentário, compartilhe com seus amigos, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, é legal, é interessante e que merece ser divulgado aqui dentro da plataforma. E o próprio algoritmo trabalha aqui pra gente divulgando os vídeos do canal. Tá ok? Então, pessoal, vou ficando por aqui, agradecendo quem assistiu o nosso vídeo até esse momento aqui e a gente se vê no nosso próximo. Até lá!